Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou se você está aí querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo aqui. Eu sou Custódio, a gente está sempre tratando desse tema aqui com muito carinho para vocês, sempre com um convidado mega especial, como que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Só antes de apresentá-lo, eu gostaria de convidar vocês aí a acessarem as nossas redes, tá? O YouTube, não deixar de assinar o canal, porque toda vez que a gente solta episódio novo, vocês ficam sabendo aí em primeiríssima mão. Seguir a gente ali nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no TikTok, e os episódios também ficam disponíveis ali tanto no Spotify quanto na Amazon Music, tá? Então não deixa de seguir a gente aí, porque a gente, como eu falei, a gente está sempre tratando desse tema aqui, trazendo convidados mega especiais aí para vocês, tá bom? Bom, o nosso convidado de hoje, ele é jornalista e psicanalista, escreveu seu primeiro livro aos 9 anos de idade, olha só, que responsa, e publicou seu primeiro romance em 2008, intitulado O Natal Sem Mamãe. Ao todo possui 8 obras publicadas, sendo que em 2020 foi finalista do Prêmio Jabuti com a obra A Filha do Wright, publicada em 2019. O Homem da Patagônia, que a gente vai falar bastante dele aqui, que ele acabou de publicar ainda esse ano. É o quarto livro, que também trata da temática do nazismo, que é uma temática bem, bem presente na obra dele. E outros livros também que foram publicados aí. Ele publicou bastante coisa nos últimos anos. No Fundo do Rio, em 2021. E Um de Nós Foi Feliz, em 2022. É um cara que está publicando aí o tempo inteiro. Você vê que a cronologia é pelo menos um romance aí nos últimos anos. Seja muito bem-vindo ao Histórias Diversas Podcast, Paulo Stuck. Obrigado, Custódio. É um prazer gigantesco estar num programa que foca em literatura. A gente estava conversando sobre isso nos bastidores, né? Como é bom falar de literatura. Sim. E como a gente precisa, né, de espaço para esse tipo de conteúdo no Brasil, né, cara? Sim, sem dúvida. A gente está muito feliz com esse projeto. E graças a Deus a gente tem tido uma adesão muito grande aí também, das pessoas que estão curtindo muito. A gente tem tido um engajamento também muito grande também por parte dos escritores, porque também sem vocês essa conversa ficaria vazia. Então é super importante. E as pessoas, eu acho que de uma forma geral, estão cada vez mais querendo ficar perto dos escritores, né? Aquela coisa do escritor, de ser aquela coisa inacessível e tudo. Esse tempo acho que já se foi, as pessoas querem conversar com os escritores, as pessoas querem acompanhar os escritores nas redes sociais, saber o que estão fazendo, o que pensa e tudo. Então acho que é um espaço, acho que a gente está aqui num espaço ótimo para também estabelecer essa conexão e falar de uma coisa que é nossa, que é comum a todos nós, que é a paixão pela literatura, né? Você sabe que esse espaço, você entrar nesse mundo pop, né? Você também tem uma mídia social, você não só falar de livros, mas também falar sobre o que você almoçou, o vinho, as coisas que você gosta e responder gente no Instagram. Pra mim é mais desafiador do que escrever, cara. Aprender que você também, como autor, acaba sendo um produto. Sim. E não alguém que se esconde atrás de um título, Exato. Né? Que é a visão que eu tinha. A minha formação foi essa. Low profile, não havia mídia social. Deixa o livro acontecer e você... Ninguém precisa saber que você existe. Eu quero que o pessoal me conheça, né? Eu tomo bronca até hoje do pessoal do marketing. Né? Não, é um desafio. Acho que é um desafio para todo mundo aí, mas essa é a realidade, assim. As pessoas querem. Eu acho que é por isso que cada vez mais a gente tem as bienais lotadas, porque as pessoas querem conhecer os autores, as pessoas querem conversar com os autores, as pessoas querem autógrafo. Enfim, eu acho que o que é maravilhoso essa troca. Sim, eu acho muito incrível. Paulo, a gente estava falando aqui na sua bio que você escreveu o primeiro livro aos 9 anos de idade. Conta pra gente aí, foi a sua entrada na literatura e como é escrever um livro aos 9 anos de idade? Bom, é assim, eu tive a felicidade, a alegria, a sorte de nascer numa família de professores. Legal. Né? E então eu lembro, eu ficava na casa da minha avó depois do almoço, quando eu voltava da escola, e eu lembro que era hábito cada um sentar num sofá, minha avó na cadeira de balanço dela, minhas tias, né? Cada um num sofá. Por incrível que pareça, a única que não lia era minha mãe. Minha mãe nunca foi de leitura, mas minhas tias liam. Então elas tinham os livros e o descanso do almoço era leitura e elas ficavam conversando, trocando muita figurinha sobre o que elas estavam lendo. Uhum. E eu cresci com isso.
né? Ao mesmo tempo eu era um garoto, até a adolescência, era um garoto muito tímido. Patologicamente tímido, eu brinco, né? Então a escrita, assim como o desenho, foi uma válvula de escape para mim, né? Então, na verdade, a escrita veio até mim, a escrita me ajudou, me salvou em muitos aspectos, né? Sim. E aos 9 anos eu, por influência da coleção Vagalume, por influência de Marcos Rey, por influência, né, de Escaravelho do Diabo, Cadáver Ouve Rádio, enfim, esses livros, né? Eu acabei escrevendo o meu primeiro livro, na máquina de escrever Olivetti, do meu pai, que acabou dando 360 páginas aí Ali você já mostrou que você gosta de escrever muito, né? Pois é. Ali já tinha um sinal, né? Pois é. Era a minha diversão, era a minha brincadeira, na verdade. Demais. Não, muita gente traz referências aqui, né? Porque mesmo não tendo o pai ou a mãe ali como a grande influência da leitura, traz a influência da avó, né? Traz a influência dos próprios professores, né? Sim. Então, quanta gente, né, acaba influenciando a gente ali no mundo da literatura, Essa né? foi outra sorte também, né? Acho que você também, eu peguei a escola pública boa ainda aqui no Brasil, então, nossa, eu tive por ter professores espetaculares que são referência para mim até hoje, sabe? Uhum. Então, demais. Não, eu sinto muita saudade dos meus professores. Nossa, muita. Porque a conexão ali é absurda, sim, né? E tive muitos bons professores de história, de português, de literatura, no colegial. Então, geografia. Então, essa área de humanas minha, a formação da área de humanas, mesmo na escola pública, foi muito legal, assim, foi muito sólida. Não tenho professores, eu tenho ídolos, assim, sabe? Sim. Eu sou realmente fã dos meus professores. Demais. Os que estão aqui e os que já partiram também. Sim. Aliás, vou pegar um pouco desse gancho que você falou aí da escola pública, da escola de uma forma geral, para falar um pouco, queria saber um pouco de você, dessa coisa dos livros mais antigos, dos clássicos, que são meio entuchados ali para as pessoas, para os alunos lerem, né? Muitas vezes numa linguagem que o aluno não entende, né? Livros que foram escritos, sei lá, eu estava lendo uma matéria essa semana em que um dos livros que hoje é obrigatório no ensino fundamental é a Moreninha. É um livro que foi escrito em 1844. Assim, difícil os alunos hoje que estão conectados com Colin Hoover, com Heartstopper, voltar tanto no tempo, né? E assim, com todo respeito ao passado, e eu estou me referindo muito mais a uma questão aqui da linguagem, né, do texto, essa conexão. E aí minha pergunta para você é assim, qual a sua opinião sobre essa renovação do ponto de vista da educação mesmo, da escola, essa renovação desses autores? Por que as escolas ainda estão tão presas? E de novo, com muito respeito aqui ao passado, acho que a gente não tem que abandonar o passado, mas acho que a gente não pode viver só de passado. Como que você está vendo isso? Assim? Por que seus livros eventualmente hoje não estão na escola, não faz parte desse currículo escolar? E o que você acha que poderia ser, entendeu, nesse aspecto? A resposta é longa. Imagino. Vou tentar encurtar. Vamos lá. Primeiro que assim, a gente tem que fazer eu sou um grande crítico do ensino no Brasil. Eu acho que a péssima qualidade do ensino público no Brasil, ela é um projeto de manter realmente o povo mal educado. A progressão continuada foi um crime que fizeram com a nossa educação, né? É um projeto que já vem se deteriorando, já vem sendo implantado há algum tempo, e é incrível que a gente se discute a informatização, aula EAD, aula online, aula remota, sendo que os alunos chegam ao 9º ano analfabetos. Tá? Exato. Então, eu sou um crítico. O que reforça ainda mais o ponto de você ter escrito um livro aos 9 anos. Sim. Porque hoje você tem alunos com 9 anos que não sabem ler e escrever. Tem alunos do 9º ano que são analfabetos. Exato. Né? Mas, assim, isso é um ponto. Eu acho, sim, fazendo um ponto de vista intermediário, não é fácil a educação enquanto instituição, a escola enquanto instituição, se adaptar à evolução dos tempos, né? As mudanças tecnológicas, as mudanças geracionais estão sendo muito mais dinâmicas, muito mais rápidas do que a escola tem capacidade de acompanhar. Sem dúvida. Né? Então, assim, tem que fazer um meia-culpa também nesse sentido. Não é fácil, mas poderia estar melhor, somente aqui no Brasil. Em relação ao que você falou dos livros, é assim, eu não sou contra você
incentivar os alunos a lerem os clássicos e inclusive cobrar em avaliação. Só que você não pode fazer o aluno gostar de ler através dos clássicos. Perfeito. José de Alencar, Machado de Assis, Essa de Queiroz, eles não escreveram para um garoto de 12, 13 anos. Exato. Né? A gente que trabalha com comunicação sabe que todo conteúdo tem um público-alvo. Exato. Né? Então, tenha os pontos fora da curva, que aquela criança que vai gostar, mas é muito raro. Uhum. Né? Cada vez mais raro. Sim. Né? Então, assim, eu não sou contra que no colegial, por exemplo, se o antigo colegial, né, agora é ensino médio. Fundamental. Ensino médio. Ensino médio, né? Que se leia o Guarani, que se leia Dom Casmurro, que se leia Moreninha, que se leia, né? Mas eu acho que antes tem que ser feita uma base para o aluno gostar de ler, para quebrar essa barreira de que ler é chato. Exato. E daí, nesse momento, sim, você tem que entrar no que a galera está lendo, nas plataformas que eles estão usando. Sim. É no celular, é no Kindle, é na leitura do livro físico. Paper, Quais são os títulos que a moçada tá curtindo ler? Né? É Harry Potter? Então por que não? Exato. Né? Exato. Então, são duas coisas distintas. Né? Você criar, cultivar a paixão pela literatura e depois você estudar, porque você lê o clássico no sentido de estudo. Exato. De um estilo literário. Exato. Né? No colegial. Sim. Mas antes disso você tem que estar já fisgado pela paixão pela leitura. Você tem que estar gostando daquilo minimamente, né? Ninguém vai gostar de ler com José de Alencar. Começando com José de Alencar. Não, perfeito. E veja, não estou criticando a qualidade de José de Alencar, pelo amor de Deus. Não, mas está super claro, porque é um ponto, inclusive, que eu concordo bastante. Sim. Que, tipo, de novo, assim, tipo, acho que os clássicos são muito importantes, mas, tipo, a gente não dá para viver mais só deles, né? O que a gente traz aí de renovação? Super claro esse é o ponto e eu super concordo. A gente falou aqui no início também, né, que enfim, você é jornalista e psicanalista. No jornalismo se escreve muito também, né? Uhum. E aí eu queria ouvir de você qual a diferença entre escrever uma matéria como jornalista e escrever um romance mesmo baseado em fatos reais, né? Qual a diferença? Onde está o Paulo jornalista? Como que é o Paulo jornalista nessa escrita e o Paulo escritor de romance? Eu lembro quando eu dava aula de jornalismo, faculdade de comunicação, que eu falava assim, que você falar que o jornalista trabalha com a verdade já é uma mentira, né? O jornalista trabalha com uma versão da verdade. Uhum. Ele trabalha com verossimilhança, dependendo muito do ponto de vista, né? Por isso que quanto mais fontes, quanto mais plural é uma matéria, mais completa ela é. Perfeito. Menos você corre o risco de errar. Só que, por mais que você trabalhe com a verossimilhança, por mais que você trabalhe com diferentes pontos de vista, você está apegado a um fato. O jornalismo, a pessoa do jornalista, ela não entra no texto. A opinião, a não ser que seja um artigo, mas numa matéria convencional, o jornalista ele simplesmente é um canal. Né? Uhum. O romancista, né, principalmente quem trabalha com romance histórico, eu acabei enveredando, me especializando nessa área do romance histórico, ele também tem os fatos históricos que ele não pode alterar, mas ele pode criar no que eu chamo nos pontos cegos da história. Perfeito. Né? Então, por exemplo... até dar um exemplo de uma obra sua que passou por isso, que é legal. O próprio Homem da Patagônia. Né? Tudo bem, Hitler morreu, não se tem um corpo, então, será que ele morreu? Daí nascem as teorias da conspiração. Né? E daí é que eu chamo de ponto cego. É aí que o cara vai criar. Né? A Bin Laden morreu, não morreu? O corpo caiu no mar, por que caiu? Então, assim, é no ponto cego da história que o romancista ele consegue, que se dedica ao romance histórico, que ele consegue criar. O jornalismo ele não tem. Ele não te dá essa margem de manobra. Né? Ele tem que ser mais se ele factual. tem um ponto cego, você tem que correr atrás da informação para cobrir esse ponto cego. Perfeito. Né? Perfeito. Então assim, não é porque você escreve que você pode sair escrevendo qualquer coisa. Não. E aí tem a questão do estilo, né? Eu acho que a questão do estilo, você pode ter uma linguagem gostosa para escrever uma matéria e uma linguagem gostosa para escrever um livro, mas em termos de conteúdo, o jornalismo ele se atém a fatos, a fontes, né? E a literatura, ela te dá essa liberdade, dá uma liberdade para criar. Legal. E aí, a gente tem o livro dos 9 anos e depois tem o livro que você escreveu, né? O primeiro romance que você intitula ali,
como escreveu em 2008, que é o Natal Sem Mamãe. E aí, como sendo a primeira obra, né, que de fato ela sai, ela vai para as livrarias e tudo, eu queria entender como é que foi essa experiência para você, né, assim, como foi a jornada entre a criação desse enredo até ver ele lá nas livrarias, enfim, nas gôndolas, e de ser o primeiro, né? Que eu acho que os outros isso passa a ser uma coisa mais normal. Mas o meu ponto aqui é como que é a emoção, assim, de construir essa primeira jornada, assim, da criação do enredo até ele ficar pronto na mão das pessoas. Cara, eu acho que... eu acho não, né? Eu tenho certeza que me falta um parafuso, eu não bato muito bem. Eu falo que a gente tem mais sorte que juízo. Nossa, eu escrevi vários livros até publicar o Natal Sem Mamãe, né? Uhum. Inclusive um com 16 anos, que fui finalista num concurso literário em Santa Catarina chamado Porta-Retrato, que falava sobre suicídio. Esse não foi publicado? Não. Eu tinha muita vergonha de deixar os outros lerem aquilo que eu escrevia. Muita vergonha. Eu escrevia pra mim, né? E quando eu decidi publicar o Natal Sem Mamãe, foi uma história que eu escrevi em 2003. Nós fomos publicar em 2008, baseado no falecimento da minha avó, no primeiro Natal sem a minha avó, que era a matriarca da família, né? Eu publiquei assim, mais arriscando, eu vou ficar escrevendo para mim até quando, né? Então a primeira e mais difícil barreira a ser vencida foi ter coragem de chegar pro editor e falar, olha, eu tenho um livro, gostaria que o senhor lesse, avaliasse para ver se é bom, né? Essa foi a grande barreira que eu tive que vencer. Eu lembro até hoje, quando o livro foi publicado e me chamaram na editora para pegar alguns exemplares na caixa, a moça falou, qual é a emoção de ver um filho nascendo, né? E eu não sentia emoção absolutamente alguma, eu sentia medo. Eu falei, nossa, agora eu tenho que vender esse troço. Né? Minha cabeça estava nessa preocupação. E eu acho que esse padrão de comportamento segue até hoje. Aquilo assim, não tem emoção, tem preocupação. Tem preocupação, exato. Né? Então, eu nunca tive essa emoção de ver um livro publicado, de pegar na mão, falar, nossa, meu sonho está no papel. Eu sempre pensei, e agora? Né? Então sempre vê a responsabilidade, o desafio sempre sendo colocado na frente, né? Você trata isso de uma forma muito mais racional do que emocional. Sim. Eu acho que sim. Por isso que eu falo que falta um parafuso. Interessante, porque tem muitos autores que têm muito apego à obra, né? Tipo, é muito interessante esse ponto. Não, olha, Custódio, é um mantra meu. Né? Eu falo isso para autores com quem eu converso, eu falo isso para o meu editor, falo isso para o meu agente, falo isso para as pessoas que leem o livro. O livro em si, o autor em si, o livro em si, ele não existe se não tiver leitor. Então eu sempre falo que o livro tem um autor e um coautor. Tem o autor que tece toda a história, que cria, mas se tiver o leitor que compra aquele livro, que abre e torna aquele projeto real, aí o livro se torna real quando ele é lido. Se ninguém lê, cara, se você publicar um livro e ficar na prateleira e ninguém lê, ele não existe. Exato. Né? Então você escreve para alguém sempre. Então esse apego que se tem de falar, minha obra-prima, eu acho um tanto fantasioso, eu acho um tanto amador, sabe? Você tem que escrever para alguém tem que gostar daquilo. Né? Você tem que conquistar o leitor. Sim, o produto final é o leitor sempre. Sim. Senão o livro não existe. Exato, sem dúvida. E que obra o autor que mais lhe incentivou, inspirou a escrever? A gente estava conversando aqui. eu me apaixonei pela literatura, mesmo com o Marcos Rey, né? Mas eu sou um fã de carteirinha, assim, de Machado de Assis e essa de Queiroz. Eu acho que em língua portuguesa, até hoje, adaptando uma coisa ou outra na linguagem, você pode trazer os textos deles para agora, para 2023, e todos os livros são atuais. Todos os livros são atuais. Os então, temas, assim, né? É genial. Sim. É genial. O perfil psicológico, são autores geniais. E hoje eu tenho... Está muito bem acompanhado. E hoje eu tenho, assim, alguns autores mais modernos que eu gosto muito. Ken Saburo-e, Haruki Murakami, na literatura japonesa. Eu leio muito romance nórdico. Literatura nórdica, Stieg Larsson, Camila Lakenberg, John Nesbo, Ruiz Zafón, que faleceu há pouco tempo também, o barcelonês, o espanhol, né? Sim. Também um autor que eu gosto muito, leio bastante. Roa Bastos, que a gente estava conversando aqui antes de começar, um autor paraguaio também, muito bom. Interessante.
Então eu tenho assim, eu sou Não, suas global. referências, suas referências tá muito global. Quero até um pouco a minha pergunta aqui. A pergunta seguinte, que era do ponto de vista internacional, dos autores, e você já acabou aí adiantando. E aí você citou o Kenzaburo Oe, né? Uhum. Que, enfim, foi um Nobel de Literatura, né? Que infelizmente chegou a falecer Faleceu agora há pouco tempo. esse ano, né? Pouco tempo aí, infelizmente. Vou focar um pouco nele, assim, só pra gente falar um pouco, assim, qual a importância da obra dele para você e que livro dele você recomenda para quem quer começar a entrar na obra dele, assim, um livro que seja mais fluido, mais fácil, ou pelo tema. Cara, eu sou péssimo com título de livro. É o livro que foi que ele fala do filho especial que ele teve. Aham. Eu não vou me recordar agora o nome do livro. Eu sou péssimo com o título do livro. Mas a gente sabe qual o roteiro, e aí também as pessoas procuram. Ele teve um filho especial, ainda mais na época, né? E é um romancista japonês do começo do século, ele nasceu no começo do século. E ele fala um pouco dessa dificuldade. Ele romantiza um pouco, mas ele é baseado na experiência pessoal dele. Eu acho que a grande influência dele, assim como outros autores que são intimistas, Haruki Murakami também. Adoro. Os autores japoneses, de uma forma geral, se você quer aprender escrever sobre o íntimo, sobre o eu, sobre aquilo que não é externo e sim interno, leia autores japoneses, porque eles fazem isso com maestria. E para mim, Kenzaburo Oe é um dos principais nesse sentido. E o roteiro é esse, mais ou menos, para as pessoas procurarem depois ali, eu procuro. Né? Qualquer coisa a gente coloca aí na hora da edição do episódio, a gente dá uma pesquisada aí também e procura aí. E aí você citou o Machado, né, como sendo grande... Aliás, ele vai muito no estilo de Machado. Boa. Eu não li nada dele ainda, do japonês, então essa dica também é para mim. Sim. Então vou dar uma pesquisada também sobre isso. E aí você falou do Machado, mas quem mais, assim, da literatura brasileira, assim, você acompanha e você... Eu parei, na literatura brasileira, eu confesso e faço um meia-culpa, que eu parei nos clássicos. Eu leio muito pouco autor nacional. Eu sou um cara muito mais apegado à literatura, ao estilo e à literatura estrangeira. Eu leio muito pouco autor nacional, meia-culpa, me desculpem. Escolhas, a gente é livre para escolher, ler o que a gente quer. Na verdade, assim, é uma questão de estilo. Sim. Né? Muitos estilos dos autores nacionais, e pelo amor de Deus, isso não é uma crítica, não é um preconceito, mas não me agrada. Né? Então eu leio sempre com um viés de aprender. Né? De aprimorar meu próprio estilo. Sim. E eu me foquei desde muito garoto na literatura estrangeira, sem limite. Aliás, quanto mais exótico é o país, né? A origem do autor, mais eu curto ler. Eu não vou lembrar, mas mas autores africanos, autor chinês, autores chineses, afegão. Né? Boas referências. Sim. Russos, você falou dos russos, né? Que a gente estava conversando aqui offline, sem dúvida. Sim, outra grande influência, aí. Também esqueci. Crime e Castigo. Sem dúvida. A literatura russa é riquíssima, né? Escrever passa muito por ler, né? Escrever também é muito ler, né? A escrita a leitura é a principal ferramenta de estudo do escritor, na minha opinião. Ótimo. Né? Pode até haver, mas eu desconheço quem escreve bem sem ler. Sim, quase impossível, né? Chegar nessa composição. Não é impossível, mas o impossível não existe, né? Não existe, ainda mais quando se trata de literatura. Mas é muito difícil. É muito difícil. Eu realmente desconheço um escritor que não seja um leitor antes de ser um escritor. Né? Sim. Eu desconheço. Sem dúvida. E assim, eu tô vendo assim, acompanhando aí seu trabalho e tudo, e o quanto você está correndo aqui com o lançamento do livro e tudo, O Homem da Patagônia, que a gente vai falar mais um pouco dele aí durante o episódio. Mas nas brechinhas aí, eu sei que não são muitas que você tem ultimamente, ou ano passado. Você está lendo o quê? O que você está lendo aí ultimamente?
De novo, eu tô lendo, atualmente tô lendo um livro bem comercial, bem assim, para relaxar mesmo. Eu tenho trabalhado tanto, e quando eu chego à noite eu gosto de ler na cama, né? Aquela leitura antes de dormir mesmo, assim. Aquela leitura para relaxar, chama O Retiro. Eu não vou lembrar o nome da autora, eu sou péssimo com isso, mas chama O Retiro, que é o segundo livro que eu leio dela. De uma escritora. É uma escritora eu não conheço inglesa. Também essa obra. É uma escritora inglesa. Que legal. Boa referência, né? Aí também. Uma questão pessoal, o livro do Kensaburo Ue. Uma questão pessoal. Então, volta aí o livro do Kensaburo Ue, uma questão pessoal. Do Kensaburo Ue é esse nome, então. Eu bati o olho aqui no Google. Boa. Muito bom, é fino, mas é muito bom. Legal. Recomendo. E eu tô lendo O Retiro. O Retiro. E é sobre o que essa história? É sobre um retiro mesmo, que foi numa ilha, na costa da Grã-Bretanha, que o livro tem duas correntes narrativas. Tem uma policial que é traumatizada, que é chamada para investigar um crime, uma morte nessa ilha, e tem uma família de irmãs, né, super problemáticas, que estão nesse retiro, nesse hotel, né, para resolver uma série de questões de relacionamento, e as mortes começam a acontecer. Então, eu não terminei ainda, mas é um suspense, é um livro bom, um estilo. Às vezes a história não é o que te prende, às vezes o que me prende é o estilo. Sem dúvida. Eu sou apaixonado pelo estilo. Entendeu? Pode ter o melhor roteiro do planeta. Se não tiver o estilo que eu gosto, eu abandono, assim. Não consigo me conectar. E essa é uma história... muitas vezes uma história que é uma história clichê. Uma clichêzinha e tal, clichê. Mas o estilo, né? A forma que é contada é tão interessante que você acaba ficando nela, né? É o que eu falei pra você, esse é um livro que eu tô lendo pra descarregar, assim, pra relaxar realmente. E o estilo é muito gostoso, né? Então... Sim. E aí, a gente falou aqui também do desafio, né? Que até você mesmo comentou aí da questão da timidez, né? Para compor sua obra, né? Do tudo que você está trazendo aí. E eu queria te perguntar hoje como é que você venceu isso, se venceu, ou como é que você está trabalhando mais isso, essa questão. Hoje você é uma pessoa muito mais pública, está aqui com a gente, já vi você em vários outros locais públicos aí nos últimos tempos. Então, como você está lidando com isso? E aí, aproveitando a mesma pergunta, como que você... Porque eu acho que a timidez passa também pela questão de ser julgado, né? Será que faz sentido isso mesmo que eu estou falando, escrevendo, estou orientando e tal, por esse caminho? Como você lida aí? Como que você está lidando com a questão da timidez e como você lida com a questão dessa coisa do julgamento? Da indústria, dos leitores. A gente é julgado hoje o tempo inteiro, né? A gente é assistido hoje o tempo inteiro. Se não fosse a timidez, eu acho que não haveria o escritor. Né? Então eu devo bastante à timidez. Boa. Como eu disse, ponto. Quase patológica, né? Que eu tinha. E se não fosse a timidez, não haveria o escritor. Como que eu lidei com ela? Terapia. Como muita gente lida. Terapia. Mas assim... E dá a cara também para bater, né? Dá a cara a tapa. É maturidade, eu acho, também ajuda. Agora, quanto à questão do julgamento, isso é uma coisa que não mudou. Eu acho que uma forma que eu aprendi a lidar com o julgamento é assumindo que o juiz mais cruel que eu tenho, o leitor mais exigente que eu tenho, sou eu mesmo. Né? Quando eu termino um livro, quando eu estou trabalhando num livro, eu acho que eu estou escrevendo o melhor livro que eu já escrevi. Quando eu termino, eu acho que foi a pior coisa que eu já escrevi. Então, eu não releio aquilo que eu escrevo. Isso é muito interessante. Eu não releio. Porque normalmente as pessoas, os autores releem 2, 3 vezes. Não, eu não mata releio. Capítulo, mata personagem. Eu não releio. Eu termino o livro e mando pro meu agente literário. Interessantíssimo, né? Isso. Sim. Ele lapida, sempre tem modificação e tal. E eu sempre mando com ele e falo, tô torcendo para que você goste. Né? E daí, quando ele faz os ajustes, quando chega na versão final do livro, eu dou para algumas pessoas do ciclo próximo para eles lerem, para ouvir opinião tal. Eu gosto de ouvir a opinião das pessoas, mas eu não releio. Tanto que depois do livro publicado, isso aconteceu com vários. Aconteceu com A Filha do Racho, aconteceu com No Fundo do Rio, aconteceu com De Nós Foi Feliz, aconteceu com Homem da Patagônia. O pessoal comenta sobre trechos do livro que eu não lembro. Eu não lembro de ter escrito. Tem até um amigo que falava, você não escreve, você psicografa. Não queira tirar meu mérito. Exato. Mas também escrever tem um pouco de psicografia ali também, né? Mas assim, porque eu sou muito rigoroso comigo. Então eu sei que se eu for reler, eu engaveto. Sim.
né? Então eu não releio. Eu falo, deixa o outro decidir por mim. Sim. Se tá publicado ou não. Isso é muito verdade, assim, porque às vezes também eu tô conversando aqui com outros autores. E aí algum trecho do livro que a gente está conversando, eu grifei enquanto estava lendo. Aí eu trago, muitas vezes leio aqui até pro autor comentar o trecho, e é muito engraçado, muitas vezes a cara de desespero, assim, porque realmente não lembra, né? Porque também é tanta coisa naquele contexto, né? Se pegar um trecho ali, as pessoas às vezes ficam meio assim, cara, eu escrevi mesmo isso, eu tenho que comentar. Não, comigo acontece bastante. Bom, eu não tô lembrando nem nome de autor, que é de livro que eu tô lendo, né? Então, relaxa, porque eu também sou muito assim. Eu tenho um problema sério em gravar nome eu sempre passo apuro com isso. Nome de pessoas e nome de autores, nome de livro, nome de música. Não. Cara, muito difícil. Eu acho que isso é um problema. É um problema do momento que as pessoas estão vivendo. Tá cheio, né? Já. O HD tá cheio. E não é só sobre idade. Eu acho que é sobre tudo que tá acontecendo. A gente é impactado por muita coisa. A gente consome muita coisa. Né? Eu tava aqui com um papo a semana passada. E nem eu e nem a pessoa que estava comigo aqui conversando lembrou que o retrato de Dorian Gray era do Oscar Wilde. Nenhum de nós lembrava. Que é outro maravilhoso também. Que é maravilhoso, é um dos livros da minha vida. E na hora deu um puta branco. Eu falei, cara, não lembro. Não consigo lembrar. Tipo, mas é isso. É sobre isso. E a gente tem celular, internet para também nos auxiliar o tempo inteiro nisso, nessas questões, né? E às vezes a gente até consulta aqui durante o episódio mesmo, porque é super normal. É o nosso backup aqui. Mas é assim que eu funciono. Eu não lembrava o nome do Kensaburo do livro. Eu pesquisei na hora que eu vi e falei, nossa, Paulo, como você é burro. Eu sempre tô nessa autocobrança, sabe? Cara, como você é um idiota, como você não lembrou. Né? Mas a gente faz muito isso aqui. A gente faz muito isso aqui, fica à vontade, toma um cafezinho aí. A gente faz muito isso aqui, de pesquisar mesmo durante, porque realmente a gente não lembra de tudo. Paulo, a sua obra, né, os seus livros aí, é muito claro assim, o gênero que você percorre, né, ali de ficção histórica, suspense, com os famosos plots aí que as pessoas adoram, né, os plots das histórias e tudo. Eu acho que hoje em dia, quanto mais plots tiver, acho que a galera mais pira aí, pelo menos o que acompanho aí nas redes. É aí mesmo assim que você achou o seu caminho? Você pretende ir para outro caminho? Cara, foi por acaso. Uhum. Quando eu comecei a escrever, eu falei para você, eu sempre li muito autores japoneses, autores orientais, né? E a literatura oriental, ela é muito intimista. Os 2 primeiros títulos meus, tirando o Porta-Retrato, que não foi publicado, mas o Natal Sem Mamãe, eram livros muito intimistas, assim, muito pesados. Uhum. Eu mudei um pouco essa linha com O Triste Amor de Augusto Ramonet, que foi o primeiro romance de fundo histórico que eu publiquei em 2011. Ainda foi autopublicação, não foi por uma editora comercial. E aí, a partir daí, eu mudei um pouco o foco. Mas ainda assim, né, era sempre uma história triste, um drama, uma coisa pesada, uma coisa... Quando eu publiquei A Filha do Reich, foi uma história muito interessante. Eu tinha escrito, você perguntou dos livros, né? Eu tinha escrito A Filha do Reich, que não tinha nem esse nome, aliás. Eu tinha escrito A Filha do Reich e tinha escrito um outro livro. Aliás, a capa é linda, esse livro. A capa é linda. Não, a capa da editora Jangada, os caras mandam muito bem. Senhora, a capa é maravilhosa. Muito bem. E tinha escrito um outro livro, que também tinha 300 páginas, policial. Um livro policial. Inclusive a gente estava falando do Rafael Montes, né? Que é o cara que voltou renovou a literatura policial no Brasil. Exato. Né? Que, aliás, sou fãzaço aí, tô lendo bastante o Rafa. Eu sigo ele, inclusive. E é um fenômeno mesmo. E eu dei pro meu agente. Né? Eu estava começando a trabalhar com um agente literário, Felipe Colbert. E eu dei os 2 livros para ele ler. Falei, tem esses 2 originais aqui. Ele leu e falou, cara, assim, livro sobre a Segunda Guerra é muito mais fácil de emplacar em editora do que livro policial. As editoras brasileiras têm meio pouco de preconceito com livro policial, nacional, né? Então, se eu fosse você, eu apostaria na Filha do Reich, que tá pronto, cara. É um livro pronto, assim, eu tenho até uma editora certa para mandar o livro. E foi aí que entrei na Jangada, né, do Grupo Pensamento, com a Dilson, que é meu editor. E aí, quando
O livro foi finalista do Jabuti, que foi uma surpresa. Aí você automaticamente é associado. Os projetos começam a chegar, os convites começam a chegar, os temas começam a girar tudo em torno da Segunda Guerra Mundial. E você... são as portas que estão se abrindo. Então você vai por conveniência, né? É um tema que eu gosto, Eu li muito sobre a Segunda Guerra Mundial, desde garoto, leio muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Tenho um conhecimento prévio. Mas, até como jornalista também, né, da história. Até como jornalista, nossa, eu sou apaixonado pelo tema. Imagino. Mas as portas vão se abrindo e você vai indo, né? Eu acho que o Homem da Patagônia, assim, encerra um ciclo sobre a Segunda Guerra Mundial. Interessante. Eu estou trabalhando num novo projeto de livro pro ano que vem. Só para não pular mais. Que fala um pouquinho sobre a questão da escravidão e da bruxaria no Brasil. Olha, interessante. Também é um romance histórico, também tem personagens reais, mas foge um pouco da questão do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Legal, muito bom. E aí, a minha outra pergunta para você, assim, e como leitor, se você é um leitor que está muito imerso nesse universo, no universo do suspense, da ficção histórica e tudo, ou se para escrever você está mais ali naquele território e para ler você acaba ali navegando em outros tantos. Eu leio até bula de remédio, Custódio. Eu adoro ler. Sabe? Então, leitura eu leio de tudo. Porque eu acho que, como eu falo pra você, pra mim, sim, é terapia, é descanso. Eu descanso lendo, né? Mas também estudo. Então, eu leio de tudo. De tudo. Tenho minhas preferências, né? Mas leio de tudo. Todos os gêneros, todo assim, sim. Gosto muito de suspense, no sentido mais suspense mesmo, de terror. Gosto muito de livro policial, gosto de livros intimistas. Gosto muito de livros intimistas, dramas, né? Leio de tudo. Que legal, muito bom. E aí você falou ali do seu agente literário. Eu acho que muita gente tem curiosidade assim, de saber como é que funciona um agente literário, né? Muita gente que acompanha a gente aí tá escrevendo, tá entrando nesse universo através da escrita, né? Como é que funciona um agente literário? Ele é uma pessoa que, na verdade, ele se conecta com muitos autores, ele faz ali uma curadoria do que a indústria está procurando mais. Como que você chega no agente literário? Conta um pouquinho pra gente, eu acho que muita gente tem curiosidade assim, dessa parte. É uma pergunta que me fazem bastante. Eu quando publiquei o Menina, que se passa, também outro romance histórico que se passa na Guerra do Paraguai, em 2013, ele vendeu bem, eu traduzi, foi lançado no Paraguai em espanhol, e depois a coisa deu aquele boom do lançamento, depois sumiu, né? Eu tentava, na época não existia Instagram, mas era Facebook, fazer a divulgação, de uma forma muito amadora, e eu cheguei a um ponto, falei, cara, ou eu invisto na carreira de escritor, entendeu? Ou eu paro. Porque não dá mais pra ficar escrevendo só pra... publicando e escrevendo só pra publicar. Vender no lançamento, ter aquela cauda curta, né? Vender nos 2 meses, depois e acabar. Não dá mais. Né? Sem ter realmente uma comunicação, aquele sem ter um onda, né? Exato. Exato. Literalmente morre na praia, né? Ali. E daí, ó, curioso que é. Eu tava vendo uma entrevista do Thiago Ventura, aquele humorista. Thiago Ventura, que faz stand-up, e ele tava contando que ele trabalhava no banco. E ele já fazia stand-up, mas aquela coisa muito amadora, ele trabalhava no banco e tal. E chegou uma hora que ele falou, vai ou racha. Pediu a conta, falou, eu tenho uma economia, eu tenho X tempo para dar certo como stand-up, senão eu volto para coisa. Investiu, contratou uma assessoria, entendeu? Contratou uma assessoria de marketing, contratou alguém para cuidar das mídias sociais dele e acabou dando certo. Aquilo foi uma grande virada de chave para mim. Eu falei, não, se eu tenho a pretensão de ser escritor e não só alguém que escreve, né? Eu tenho que investir em mim, né? E foi assim que eu contratei uma assessoria de imprensa, né, a LC, da Lilian Cardoso, e através da Lilian, para fazer um trabalho com uma menina,
que eu cheguei até o Philip Colbert. Uhum. Né? Ela gostou do material, falou de mim pro Felipe leu, curtiu o estilo. Eu estava com esses 2 livros, esses 2 projetos engatilhados, esse Rumo Policial e A Filha do Reich. E eu falei, vamos. Eu conversei com ele, falei, tá aqui, você vê, se você achar um lixo, fale, olha, é um lixo, não dá, é impublicável. E ele gostou. E eu acho que a grande importância do agente literário é que, primeiro, ele sim, é um cara antenado com o mercado. Perfeito, com a indústria, né? A indústria, e ele conhece as editoras, ele sabe os caminhos, os atalhos para chegar nas editoras. Você imagina quantos livros, quantos aspirantes a escritor a editora recebe de original? Eu imagino. Muitos. Por dia. Né? Então, quando chega um agente literário que já conhece o editor e chega, olha, tem um projeto bom para você, tá aqui, leia. Né? Já chega credenciado, né? Exato. E o Felipe conhece muito, né? Sim. Ele é escritor também, ele conhece muito. Então, para mim, foi fundamental. Sim. Foi fundamental. Ótima dica aí, então, galera que tá começando Felipe Colbert, siga ele no Instagram. Aliás, aí que vale a pena. Já tem a dica aqui, inclusive, de um agente literário. Sim, que as pessoas eventualmente pode se conectar aí com o Felipe. A gente tem um quadro aqui agora que a gente faz com todo mundo que vem aqui, que a gente chama de 3 Es, que na verdade é um livro para enaltecer, um livro para emprestar, e aí emprestar porque é muito bom e tudo, mesmo sabendo que eventualmente você não vai receber de volta, e um livro para esquecer. Quais são esses 3 livros aí para você nessa ordem? Nossa, meu Deus, você me pegou, cara. Tem tantos. Cita um aí, um livro que você gostou muito, né? Dom Casmurro, sem dúvida. Casmurro. Já puxando aí o Machadão, né? Dom Casmurro. É uma pena que como você falou da educação, que os clássicos nacionais sejam tão pouco valorizados, porque, nossa, é incrível, né? Sim. Dom Casmurro, sem dúvida nenhuma, um livro para valorizar eternamente, assim, aquele livro que para mim está no coração. Machado de Assis, o escritor que eu quero ser quando eu crescer, talvez daqui umas 10 encarnações. Né? Sim. Um livro para esquecer, eu posso falar? Para emprestar. Que é outro livro que eventualmente você gostou bastante. Eu emprestaria todos os livros que estão na minha biblioteca. Legal. Eu emprestaria. Porque os que eu não gosto, eu já desfaço. Não faz mais parte. Os livros que eu compro e eventualmente não gosto, eu já descarto. Então, ótimo. Assim, eu não tenho mais espaço para colocar livro em casa, mas... Não, uma boa referência, porque eu tô tendo que fazer um pouco desse corte em casa. Exato. Também, não, eu faço. Porque não tem mais onde botar livro. Não, livro que eu não consigo terminar, livro que eu não curti, eu já descarto. Exato. Então qualquer um que esteja na minha estante, com certeza. E para esquecer? Posso falar? Pode, óbvio. Mesmo? Qualquer um do Paulo Coelho, cara. Tá falado. Tá falado aqui. E esse momento é pra isso mesmo, tá? É pra gente trazer aqui... Essa é pegadinha. Ser sincero mesmo, Respeito quem gosta, né, sabe? Eu acho que não existe livro ruim, né? Do ponto de vista de que num país que lê tão pouco, Custódio, se a pessoa... Se tá lendo, já tá bom. Se a pessoa foi fisgada pela literatura através da linha do Paulo Coelho, ótimo, cara, que bom. Quem sou eu para dizer o que ela deve ler ou deixar de ler? Exato. O Paulo não gosta. Não, e essa pergunta é para você. Tá. Então ela é direcionada mesmo. Então tá super respondida aí. E aí queria falar um pouco agora dos seus livros. Eu escolhi 2 deles aqui para a gente falar um pouco mais. O primeiro, a Filha do Reich, que você já citou aí algumas vezes, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, enfim, o que te inspirou aí para escrever essa história. Eu sempre adorei ler sobre a Segunda Guerra Mundial. E de novo, a capa desse livro, eu sou apaixonado pela capa desse livro. É bom, né? As capas da editora Jangada são muito boas. Eu comecei a estudar sobre a Segunda Guerra Mundial através da biografia de Hitler, né? Eu li 2 biografias de Adolf Hitler e me apaixonei pelo contexto da Segunda Guerra Mundial, apesar de todos os horrores. Sim. É um tema que não tem jeito, né? Eu acho que é o tema mais explorado pela cultura pop. Cinema, livros. Exato. Eu acho que o tema histórico mais explorado é a Segunda Guerra Mundial. Ganha de Roma. Exato. Mas é uma verdade, né? Eu já li muitos livros sobre a Segunda Guerra.
E eu sempre, toda vez que eu compro mais um livro sobre a Segunda Guerra, eu brinco com isso, assim, porque eu falo, tipo, né, a minha vontade, né, o que eu falei há 2 semanas atrás eu não compro mais sobre esse livro sobre a Segunda Guerra. E quando eu vejo, eu tô com mais um livro da Segunda Guerra na mão. Assim, é um tema que, novamente, como você falou, né, apesar de triste, caótico e tudo que a gente sabe, é um tema que desperta, sei lá, uma curiosidade. Deve ter mais coisa aí do que curiosidade, sabe? Eu acho que se você pega a história do nazismo, né, que o nazismo é um braço do fascismo, né? Uhum. Você pega a história do nazismo, ele sintetiza, ela inclui, essa história inclui muita coisa que a ficção já havia explorado. Uhum. Né? Então, assim, a questão do líder, da personalização do líder, da união das massas, da pesquisa científica, ou seja, resvala na ficção científica. Você pega até disco voador, os alemães estavam projetando para desenvolver, tanto que os cientistas alemães fundaram a NASA após a Segunda Guerra Mundial, por um clipe de papel. Muitos foram abrigados nos Estados Unidos e ajudaram a fundar a NASA, o Programa Espacial Americano. Pesquisas médicas, né? Então, é bizarro, é tenebroso, mas eu acho que sintetiza muito bem com o pior filme de ficção, com a realidade mais distópica possível, o nazismo conseguiu sintetizar. Então, a busca do ser humano perfeito, né, com o projeto Lebensborn. Então, eu acho que isso mexe muito com o imaginário popular também. Sim. Né? Sem contar o marketing, né? Você pega a marcha, os desfiles nazistas, aquela coisa perfeita dos passos, aquela coisa, tudo cheio de símbolo. Sim. Mexe muito com o imaginário. Sim. Né? Assim, sem contar que a Segunda Guerra Mundial foi a primeira guerra efetivamente registrada em vídeo. Então você tem a memória cinematográfica, né? Sim. E, aliás, o cinema foi um dos veículos de propaganda do nazismo. Importantíssimo. Então, eu acho que a época que o nazismo ascendeu foi uma época que favoreceu. A gente estava vivendo o início do que se chama de cultura de massa, né, na comunicação. Então, eu acho que tudo isso favoreceu para que seja um tema muito explorado até hoje, né? Os horrores que foram praticados, dos projetos, dos estudos científicos e das pesquisas médicas, dos estudos tecnológicos. Parece realmente saído de um livro de ficção, uma realidade distópica muito horrível. Assim, né? Acho que talvez isso também que chama bastante a atenção das pessoas e continua ainda sendo um tema que as pessoas procuram muito. Esse livro foi também finalista do Jabuti em 2020, né? E aí eu queria saber assim, qual a importância dos prêmios para você, assim. Olha, ser finalista do Jabuti me abriu muitas portas, Custódio. Assim, eu era um antes, como escritor, né? Legal. Antes e outro depois, né? Eu brinco que a gente sai daquela condição de bater, pelo amor de Deus, na porta. Vocês querem ler, né? né? Passa a ser procurado. Passa a ser procurado. Legal. Né? Então, assim, para mim foi um divisor de águas. Eu não esperava, foi uma surpresa. Eu lembro que eu estava trabalhando, eu comecei a receber mensagem pelo WhatsApp, primeiro do primeiro editor meu, João Escortes, me dando os parabéns. Cara, sei lá, ver que algum artigo que eu publiquei, alguma coisa assim. Depois a Lilian, da assessoria, me dando parabéns. Depois o Felipe me dando parabéns. Eu falei, caramba, não é meu aniversário, né? Aí eu fui ver que eu tava entre os finalistas. Então, tava melhor que o aniversário, inclusive. Eu nem sabia que ia sair a lista naquele dia. Eu não esperava, não imaginava. Mas foi um fato muito importante. Ah, que legal, muito bom. Que bom. Acho que os prêmios em geral dá essa visibilidade, né? Tanto para a obra quanto pro autor, né? Então é super importante aí, sem dúvida. Fica todo mundo meio antenado aí para saber o que esses prêmios estão trazendo, né? Até pelas novidades e tudo, né? Paulo, bora falar um pouquinho aqui então do Homem da Patagônia, que é esse livro aqui maravilhoso que eu tô lendo, eu tô amando, assim, sua escrita é realmente fantástica. E eu adorei saber que você não relê o livro. Não. Então esse livro foi escrito e do jeito que ele terminou, ele foi para a editora. O que é uma curiosidade, porque muitos autores acabam revisando, às vezes até encaixotando o livro de tanto revisar e desacreditar da obra, né?
Então aqui o Homem da Patagônia, que tá bombando aí, tá nas principais livrarias aí onde você entra, e no próprio e-commerce também tá vendendo muito. E aí eu queria... E a história desse livro, o roteiro é maravilhoso, então eu queria que você contasse um pouquinho do roteiro, de como surgiu essa história, de onde vem essa inspiração, e um pouco das referências, porque apesar de ter a ficção, ela também passa por uma história real, né? Como a gente estava falando, e também está no tema aqui também da Segunda Guerra. Então, assim, de onde veio as referências? Imagino que você teve que estudar também para construir essa história, mesmo tendo um ponto importante de ficção nela. Como é que foi aí a criação do roteiro, que você teve que estudar para chegar nessa obra final, aqui nesse produto final? Esse foi o livro que eu mais demorei para escrever. Demorou 1 ano e meio para ficar pronto. Nossa, interessante. Como eu disse, a pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial, para mim, não é nem uma pesquisa, é um lazer ler, né? Uhum. Sobre a história da Segunda Guerra Mundial. Porque é um tema que você gosta muito, né? Exatamente. Acho que muita gente. E assim, sempre fica aquele fio solto, né? E depois, né? Então você sabe, você lia sobre o Tribunal de Nuremberg, você lê sobre a análise psicológica dos nazistas que foram presos, né, antes do julgamento. Houve um estudo para traçar o perfil psicológico dessa gente, quem que estava por trás dessa atrocidade toda. Mas depois morria por aí. Tem a Operação Clipe de Papel, que a gente sabe que as mentes, né, os cientistas nazistas foram divididos entre a União Soviética e Estados Unidos e criaram o programa espacial dos ambos os países. Mas tem muito pouca coisa, né? Fica um fio solto. Né? E eu falei, poxa, eu queria escrever sobre isso, né? Sobre o pós-guerra, alguma coisa sobre o pós-guerra, sobre o que aconteceu, sobre a herança desse pós-guerra. E foi nesse meio tempo que eu li um livro de um jornalista argentino chamado Ariel Basti, que chama Atrás aos Passos de Hitler. Esse eu lembro. Esse marcou muito. Que ele fala, não é o primeiro livro que fala sobre esse tema que eu já havia lido do KBK, que fala também sobre possível fuga de Hitler, que ele esteve aqui em Foz do Iguaçu, teve uma filha aqui, morreu aqui no Brasil, né? Tem testemunhas disso, enfim, né? Isso segundo o livro, né? E esse jornalista argentino, ele tenta provar por A mais B que Hitler escapou, que ele esteve na Patagônia, morou numa grande propriedade às margens do lago Noalhaup, na Patagônia, chamada Estância San Ramon, e que ele ficou um tempo lá e depois ele se mudou, mas que ele esteve ali, e foi para Colômbia, depois foi para Argentina e possivelmente tenha fugido para o Paraguai, né, para Encarnación, depois que Perón foi tirado do poder em 56. Isso me chamou a atenção. Puta, já sei o que eu quero escrever. Tá aí tem alguma coisa aí. Aí vem o desafio. A gente sabe que a Argentina, depois dos Estados Unidos e da Austrália, foi o país que mais recebeu nazistas, né? Tanto judeus como nazistas também. Sim. Então eu falei, não, vai passar na Argentina. Então eu tive que estudar, começar uma pesquisa sobre a história da Argentina. Eu conhecia o básico, conhecia o que quase todo mundo conhece, mas pesquisar sobre o período de Perón, pesquisar 1958, então o que estava acontecendo na Argentina naquela época para contextualizar, mapa de Buenos Aires. Então começa aquela pesquisa mais a geografia, né? Efetivamente. Né? Aonde uma pessoa como ele se esconderia, né? Exatamente. De fato. E daí assim, eu não queria escrever um livro sobre a fuga de Hitler para a Argentina, porque o jornalista argentino já tinha feito isso. Né? Então eu queria escrever sobre o prolongamento do ideal nazista, né? Porque uma coisa que o personagem fala no livro é: não importa se Hitler sobreviveu ou não. Sim. Importa que o sonho continue vivo. E alguém precisa carregar isso, alguém precisa levar isso adiante. O simbolismo, né? A questão do herói, né? Então o livro ele trata muito disso. Sim. Né? Ele até o final ele deixa na dúvida se é Hitler ou não, mas o grande objetivo realmente é a manutenção do nazismo, do sonho nazista, né? Agora aqui na América do Sul, né? Ou seja, não importa se é Hitler ou não, importa que alguém faça esse papel. Sim, super claro. E a história passa também porque ele é um personagem que procura terapia, né? Ele tem que é interessantíssimo, né? A questão do psicanalista. E aí eu queria te perguntar o que tem do Paulo psicanalista nessa história, assim, nesse personagem, que é o Sebastian, né? Se não me engano. Sebastian Lindner. No começo, quando eu comecei a trabalhar o enredo do Homem da Patagônia, o objetivo era colocar Hitler no divã.
Eu queria colocar Hitler no divã. Conforme a história foi evoluindo e outros personagens foram aparecendo, acabou se criando como você brincou, né, um thriller, né? Então a história tem caçadores de nazistas, tem uma história policial por trás, né? Então o núcleo, apesar do núcleo principal ser essa figura misteriosa, que é Hitler ou não, que está doente, que está abalado mentalmente, que está no divã, há outros núcleos narrativos ao entorno, né? Mas a ideia, no início, a intenção era botar Hitler no divã. Tem muito de mim, assim como em todos os personagens, como também tem nos outros livros. Eu vi um comentário muito legal de Graciliano Ramos falando que assim, claro que eu escrevo sobre mim, né? Mas se os personagens são tão diferentes é porque tem vários de mim dentro de mim, né? Então é isso, né? É isso. Mas a gente só consegue escrever sobre aquilo que a gente conhece, exato, né? Sobre aquilo que é palpável pra gente. Então é claro que tem muito do Paulo, do conhecimento. Sobre a vida, literalmente, né? Sim. Sobre o que você tá próximo, né? Do conhecimento terapêutico, exato, claro. Né? No caso, o personagem tá catatônico, ele chega, a filha leva ele pra Buenos Aires pra se tratar, e depois os psicanalistas começam a suspeitar, pô, esse cara, acho que esse cara é Hitler. Né? Então, basicamente, a história é essa. É muito interessante a história e é muito bem escrita também, eu tô adorando. Você lançou esse livro agora, em 2023. Sim. Ele foi escrito durante a pandemia? Como que foi a jornada dele? Você falou que ficou 1 ano e meio aí escrevendo. Como é que foi a jornada dele? E aí tem muita coisa sendo lançada agora, após a pandemia também. Como é que foi essa experiência para você? Como está sendo, na verdade? Com tantos lançamentos, né? Eu tenho um contrato de um livro por ano. Então, eu quando publiquei A Filha do Reich em 2019, esse livro era para ter saído em 2020. Opa! Eu escrevi em 2020 para sair em 2021, né? Eu comecei a escrevê-lo em 2020, terminei em 2021, e quando finalmente chegou o momento de chegar para a editora, estava no meio da pandemia, o Adilson, que é meu editor, falou: olha, cara, vamos segurar o projeto, porque com livraria fechada e sem Bienal, não tem nem sentido queimar cartucho com esse projeto sem ter lançamento, sem ter onde, né? O projeto ficou engavetado. Nesse meio tempo eu lancei mais 2 livros, No Fundo do Rio e Um de Nós Foi Feliz. E daí finalmente em 2023 nasceu O Homem da Patagônia, que está escrito desde 2021. Então... ele não está na cronologia da escrita, né? Não está na cronologia da escrita. Bom, e aí a gente vê também que a maioria dos seus livros, né, são livros longos, mais longos, né? O que, né, requer mais tempo, obviamente, tudo do ponto de vista da escrita, os famosos calhamaços, né, como a gente chama aqui no Brasil, ou seja, temas também que exigem muita pesquisa. Esse é o seu caminho, assim? Esse é o seu caminho? Eu não penso muito no tamanho do livro quando estou escrevendo. Aliás, eu tenho sempre um fio condutor, uma história, uma espinha dorsal do enredo, e a história vai se preenchendo. Então, assim, meus livros geralmente são um pouco maiores, assim. Eles são um pouco mais parrudos, um pouco mais encorpados. Mas eu não acho que necessariamente o tamanho do livro influencia na qualidade dele. Não penso assim. Você deixa fluir e ver até onde o fôlego vai, né? E depois deixa o meu agente decidir se vale a pena ou não. Excelente, Paulo. E aí, a gente está finalizando aqui, infelizmente, mas assim, tinha assunto para a gente falar certamente aqui a tarde inteira. Eu queria só fechar aí perguntando para você, você acabou falando ali até durante o nosso papo, talvez de uma forma mais rápida, mas eu sei que você acabou de lançar um livro, eu sei que você está na correria, e eu acho que talvez essa pergunta para alguns autores bota uma cobrança maior em cima da coisa do que vem por aí, né? Mas aí eu queria te perguntar aí, porque fica todo mundo na expectativa, na verdade, né? Principalmente as pessoas que estão acompanhando aí a sua obra toda, lendo todos os seus livros e tudo. O que vem por aí, se já tem alguma coisa escrita, quando, se você pode adiantar um pouquinho do que se trata a história, quando vai ser publicado, se vai mudar um pouco o gênero. Eu tô com projetos literários, vários projetos literários, né? Um pessoal e os outros de ghostwriter. Tenho 2 projetos de ghostwriter que eu tô finalizando. E um projeto pessoal, que seria um novo livro, está em fase de pesquisa e escrita.
que muda sim. Eu acho que o Homem da Patagônia, pelo menos por enquanto, fechou um ciclo de Segunda Guerra. A gente não pode falar nunca dessa água não beberei, porque a gente não é, de repente surge uma outra ideia. E eu então como leitor, eu falo sempre que não tem mais espaço e sempre consigo achar um espacinho mais para mais um livro. Fértil, cara, é um tema muito fértil. Tem jeito. Mas o novo projeto ele fala um pouquinho sobre... Ele tem 3 temas, 3 vieses principais, que é sobre a mulher, a questão da mulher em si, personagens fortes, são femininos. Legal. Fala sobre a escravidão e fala sobre a bruxaria no Brasil. Então é romance histórico também, mas ele já aborda a questão da escravidão, do feminino, da escravidão e da bruxaria no século XVIII, aqui no Brasil. E quando? Já sabe? Ele está em fase ainda pretendo terminá-lo esse ano aqui, dando tudo certo com o meu agente. Não lerei. Dando tudo certo com o meu agente e com o editor, quem sabe pro ano que vem, né? Pô, legal. A ideia é que seja pro ano que vem. Legal, estamos na expectativa aí, tá? Certamente muita gente tá aí te aguardando aí sobre a próxima aí. Paulo, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu sei que a sua agenda tá super corrida aí, tenho acompanhado aí você, um monte de eventos, até para lançar o livro. Você tem outras atividades além da escrita, também te acompanho aí, uma agenda super full. Então, super obrigado por você estar aqui com a gente. Imagina, uma honra. É um espaço que a gente está criando aqui justamente para falar dessas obras, trazer esses autores que a gente está vendo aí o trabalho, né, florescer e tudo. Então, super obrigado. Parabéns pela sua obra, né? Eu acho que você tem uma história aí, você tem uma história escrita muito, muito grande, de coisas, inclusive, como você falou, que não foram publicadas, mas você vem numa sequência de publicação ali desde 2019 e já com uma coisa programada para 2024, que mostra um pilar já estabelecido, né, dentro da escrita. Então, parabéns aí pela sua obra, a gente está ansioso aí pelo próximo trabalho e, mais uma vez, super obrigado de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, eu parabenizo vocês pela iniciativa. Obrigado. De ter um programa voltado à literatura. Oxalá tivessem mais 10, 15, 20 programas com esse perfil aqui no Brasil, tão legal. Necessário, tão... A gente precisa ler tanto, né? Sim. Mais leitura. Sim. Então, super obrigado, super agradeço a oportunidade. É uma honra estar aqui falando sobre literatura, uma honra estar falando com você, falando sobre livro, não obrigado. Só sobre o Homem da Patagônia, mas sobre literatura de uma forma geral. A gente fica até amanhã conversando aqui. Exato, podia ficar até amanhã, né? A gente chegou aqui um pouquinho antes, a gente engatou, eu e ele, que quase que a gente não começava o episódio, a gente não conseguia parar de falar. Verdade. Então é muito gostoso falar sobre um tema que a gente gosta, que a gente ama, que a gente acompanha, fascinado. Apesar de eu não lembrar os títulos dos livros dos autores. Mas tudo bem, porque eu também não lembro e tá tudo certo, né? Acho que o mais importante é a nossa paixão aqui pelo tema. Então, super obrigado mais uma vez. E queria agradecer todo mundo aí que acompanhou a gente nesse episódio. Não deixa de seguir a gente aí no YouTube, sininho, para toda vez que a gente soltar os episódios vocês serem as primeiras pessoas a saberem. Não deixa de acompanhar a gente aí nas redes sociais, no Spotify, no Instagram, no TikTok, que a gente está sempre aqui trabalhando, trazendo episódios como esse que a gente acabou de fazer aqui, que eu adorei fazer. Acho que a gente trouxe muita coisa nova aqui, muita referência de autores, a gente trouxe opinião diferente sobre assuntos que a gente estava trazendo aqui, que a gente estava muito ali, as pessoas falando sobre as mesmas coisas, o que é muito bom também. Esse espaço é para isso. O nosso projeto chama Histórias Diversas porque é para a gente trazer essa diversidade de perfil, de pensamento e tudo, e ter espaço para todo mundo aqui, dar voz para todo mundo. Então, mais uma vez, super obrigado aí pela audiência e a gente se vê em breve aí num próximo episódio, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tamo junto aí, tá bom? Beijo.